Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, desde ontem a gasolina teve um reajuste nas refinarias de 8,8% e o diesel 5,5%. Com esses aumentos, os reajustes acumulados no ano nas refinarias já chegam a 54% na gasolina e 41,6% no diesel. É uma notícia que está se tornando recorrente, Fausto. Queria que você falasse a respeito disso, né, do custo que isso traz para a população, ainda mais nesse contexto da pandemia, mas também nas dificuldades que são trazidas por esses reajustes constantes até para o próprio planejamento da economia no Brasil, Fausto. Bem, Glauco, a gente está assistindo mais uma vez o preço de uma escolha, né? Ou seja, o atual governo, na verdade antes, inclusive já no próprio governo Temer, a Petrobras altera a sua política de preços e a política de preços da Petrobras agora, teoricamente, né, flutua de acordo com o preço do petróleo e o preço do câmbio. Teoricamente, porque na prática elas normalmente têm flutuado para cima, porque todas as vezes que o preço do petróleo ou o câmbio se reduz, de alguma forma essa redução acaba ficando com o distribuidor, ou seja, a população cotidianamente tem visto que toda vez que o preço do petróleo e a gasolina sobe, o dólar sobe, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha sobe. Ou seja, isso traz impactos diretos na vida das pessoas. Cotidianamente as pessoas estão com muita dificuldade, primeiro para lidar ali com a alta do preço, né, para a gente olhar aí um botijão de gás passando a casa aí dos 80, em alguns lugares já chegando a mais de R$90, o litro da gasolina já passou dos R$5, e de alguma forma isso vai afetando os diversos setores. No caso dos trabalhadores em geral, a gente está vendo um impacto bastante grande nos trabalhadores aí de aplicativo, aqueles que de certo modo vivem aí a partir, né, do transporte, né, como trabalhadores do transporte, ou seja, taxistas, etc., que de certo modo precisam ali estar na compra do produto. E ao mesmo tempo não ver repassado o preço, né, para ele. E quando vê repassado para ele, a própria demanda do seu serviço diminui. Ou seja, nós estamos num daqueles momentos em que o preço do combustível ele atrapalha a vida direta e objetiva das pessoas, impacta a economia em geral, e de alguma forma a gente vai entrando aí num looping, né? Porque a gente está vendo que ao mesmo tempo que a gasolina sobe por conta do preço do câmbio, o câmbio também se varia de acordo com o sentimento do mercado. O mercado fica mais estressado por conta de uma questão ou outra, o preço do câmbio sobe e aí a gasolina sobe. A gasolina subindo impacta toda a economia, impacta a inflação, impacta o crescimento econômico, e aí por conta disso o mercado estressa mais e aí sobe mais a gasolina, ou seja, isso não faz o menor sentido. Nós estamos vivendo daqueles momentos em que ou você olha de maneira muito efetiva e enfrenta o problema, que é mexer no sistema de preços da Petrobras, ou medidas como foi anunciada ali de redução de impostos federais sobre óleo diesel, gás de cozinha, tem muito pouca eficácia. E a gente está vendo mais uma lambança também aí, né, Glauco? Porque até agora as medidas de redução de impostos, por exemplo, no caso do gás de cozinha, não chegaram ao consumidor, e não chegaram ao consumidor por erro na forma do decreto que o governo soltou, que basicamente limitou ali o preço a venda do botijão de 13 quilos. Isso causou uma série de problemas ali na efetivação da possibilidade do desconto, e ao mesmo tempo tem a ver também com a forma como a própria Petrobras decidiu que iria acertar os preços aí do gás de cozinha. Ou seja, de alguma forma, o que o governo anuncia enquanto proposta, primeiro, além de retirar recursos do próprio Estado, de um lado, não chega finalmente na mão no bolso do consumidor. Quando chega, é um valor muito menor, que a própria alta ali do preço do petróleo e do preço do dólar acaba retirando e jogando aí novamente nessa ciranda aí que tem virado o preço dos combustíveis no Brasil.
e tem esses efeitos que você ressaltou, efeitos diretos, né, impactos, por exemplo, na questão do botijão de gás, né, que boa parte da população utiliza, mas tem também aí efeitos em categorias, porque sempre se presta muito atenção nos protestos, né, nas reclamações dos caminhoneiros, mas como você ressaltou, Fausto, a gente tem aí entregadores, tem também os motoristas de aplicativos, que são categorias muito recentes, por isso tem até dificuldade de organização ainda, embora já comecem a se organizar, mas são categorias precarizadas, sem direitos trabalhistas praticamente, né, quase todos, e que ainda tem que conviver com isso, né, com esses reajustes sucessivos nos preços dos combustíveis, que acaba diminuindo ainda mais aí a sua margem de sobrevivência econômica. Quer dizer, as categorias precarizadas também sofrem demais os impactos diretos desses reajustes, Fausto. Não há a menor dúvida, não somente os aplicativos, entregadores, mas todos aqueles que trabalham a partir do serviço, a partir do deslocamento. Então nós temos aí todos os trabalhadores vinculados à manutenção, todos os trabalhadores autônomos em geral, que normalmente estão transitando pela cidade, e tudo isso reduz a sua renda. E aí, Glauco, é importante para a gente entender então como é que esse é mais um mecanismo, mais um daqueles mecanismos que retira dinheiro dos mais pobres e repassa para os mais ricos, porque de alguma forma o que a gente está assistindo? A gente está assistindo de um lado essa alta de preços retirando renda, retirando parte importante aí da renda de setores muito precários, né, com trabalho bastante difícil, e que tem ali o preço do combustível na sua remuneração, de alguma forma interferindo diretamente nessa remuneração, para garantir a taxa de retorno dos acionistas, né, de um lado dos acionistas da Petrobras, de outro dos importadores de combustível e, por último, dos grandes produtores de etanol, porque também o preço do combustível acaba impactando diretamente aí o preço do etanol, que nós estamos falando aí talvez do setor de maior concentração na mão de poucas pessoas. Então, assim, quando a gente vai olhando essa forma como a Petrobras escolhe de organizar o preço, de alguma forma ela está diretamente ligada ao aumento da desigualdade, ao aumento da concentração de renda. É mais um desses mecanismos que no Brasil a gente cria, que em vez de enfrentar a desigualdade, a gente concentra a renda mais uma vez. E essa política de preços, né, dependente das oscilações do mercado internacional e também da questão cambial, ela ainda pode tomar uma conotação ainda pior com a venda das refinarias, né, porque quem comprar esses ativos na prática vai poder definir ali os preços e provavelmente vai definir também de acordo com o mercado internacional. A nossa dependência e essa oscilação pode se tornar ainda pior, Fausto? Não há a menor dúvida, Glauco, não há a menor dúvida, e essa nova forma de gestão da Petrobras, que de alguma forma está levando o seu fatiamento, né? A Petrobras vem sendo privatizada, é importante que a gente diga claramente as palavras do que está acontecendo. A Petrobras tem sido privatizada, e ela tem sido privatizada da pior forma possível, ou seja, ela vem sendo fatiada e vendida aos pedaços. A cada momento um pedaço novo do seu mercado vai sendo vendido. Eles estão chamando isso de desinvestimento, e agora o setor aí que está em venda são as refinarias. O Brasil vai perdendo primeiro o controle da produção dos derivados de petróleo, o Brasil vai abrir mão de uma empresa que tinha, de certo modo, impacto e controle sobre toda a cadeia de petróleo e gás, para simplesmente se transformar numa empresa de prospecção de óleo, especialmente no Sudeste. Ou seja, a lógica que está colocada na Petrobras, de certo modo, desconstrói a grande empresa nacional que a gente tinha, que tinha capacidade de investir, capacidade de interferir no crescimento brasileiro e que, de alguma forma, vai impactar o futuro do nosso país. A gente tem falado muito o dia de ontem, o próprio dia de hoje, se falou muito da discussão da Lava Jato, e é bastante importante, Glauco, que a população inteira compreenda que tudo isso começou lá em 2014. Tudo isso começou ali quando um grupo ali de procuradores resolveu que a forma como o Brasil estava se desenvolvendo não deveria ser aquela. E a partir daquele movimento, a gente está assistindo ali uma desconstrução do que é essa empresa e todos esses impactos, inclusive essa alta dos preços dos combustíveis que a gente está assistindo, de alguma forma começou ali. Só para lembrar assim, alguns dados bem rápido, Glauco. Em 2014 o preço da gasolina era R$ 2,86
aqui em São Paulo. Hoje a gasolina passa dos 5,10. Em 2014, o preço do botijão de gás era metade do preço do botijão, era menos da metade do preço do botijão de gás de hoje. Em 2014, o botijão de gás estava em R$40 aqui na região sudeste, e hoje a gente já está pagando entre R$80 e R$100 a depender da região. Isso é só para a gente ter uma ideia de como as ações políticas, de certo modo, interferem diretamente na vida das pessoas, diretamente na vida do cidadão comum, daquele que está basicamente tentando levar a sua vida, tentando tocar à frente ali o seu projeto de vida, o seu projeto de família, e que de alguma forma as escolhas então que a gente faz na política interferem na economia. Um dia eu acho que a gente vai conseguir fazer um inventário do quanto o Brasil perdeu sob diversos pontos de vista com a Operação Lava Jato. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos, novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.